A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu gostaria de estar passando aqui neste momento para mais um vídeo nesse dia. E eu gostaria de estar relatando aqui, juntamente com você ou com vocês, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no seu capítulo 12, quando Deus ele aparece a Abrão dizendo: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sim, Deus ele apareceu a Abrão, estando ele na terra de Ur dos caldeus. E entendendo, compreendendo agora que Abrão, quando ele sai da sua terra, ele sai direcionado por Deus, guiado por Deus. E o que me chama a atenção, meu querido, minha querida, nos nossos dias atuais, que eu vejo Deus ainda falando com muitas pessoas, mas infelizmente nem todas têm andado na direção de Deus, na vontade de Deus. E o que eu entendo com isto? Eu vejo que pessoas, elas têm tido sonhos, elas, muitas das vezes, os sonhos delas são grandes, são sonhos que elas querem conquistar, obter, e isso é bom. Sonhar, obter coisas é muito bom. Mas interessante é que eu vejo pessoas hoje, nos nossos dias, século XXI, saindo da sua terra, no meio da sua parentela, e indo para uma terra longe, sim, indo, às vezes, em busca de aventura, sim, às vezes nem orou a Deus, nem falou com Deus, mas elas querem uma vida próspera, elas querem obter sucesso. Muitas das vezes elas desfazem daquilo que elas têm no seu país para tentar sorte em outro lugar. Isso é errado? Não. Quando é na direção de Deus, Deus falando, Deus direcionando, tanto o homem como a mulher, ou a família, tudo vai dar certo quando Deus está no controle, quando Deus está direcionando. Porque eu já vi muitos casos de pessoas saírem da sua terra, no meio da sua parentela, e ir para um lugar, muitas das vezes, porque tinha sonhos, tinha planos, tinha projetos, e quando chega na terra distante, começa a passar pesadelo, não esperava por aquilo. Isso me pego a lembrar da história do filho pródigo, né? Ali quando ele pede o seu bem ao seu pai, ele insiste com o teu pai, e teu pai, sem querer que ele vai, mas ele, por tanto insistir, o pai deu a parte para ele. Ele pegou a parte da herança e saiu da casa do seu pai, saiu da sua terra, foi embora para uma terra longínqua. Sim, quando ele chegou lá, ele não esperava que viria a acontecer. E sucedeu que ele gastou tudo que ele tinha. E logo após, naquela terra teve fome, veio uma grande fome. E ele perdeu tudo. E ele agora, sem saber o que fazer, ele fica na condição de apacentador de porcos. Apacentador de porcos, imagina? E vai dizer a história que ele vai ter vontade de comer até a lavagem do porco. Sim, só que ele vai cair em si dizendo: até os servos do meu pai, os empregados do meu pai, tendo bom do melhor, e eu aqui careço fome, padeço fome, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Ele decidiu voltar para a casa do teu pai, para a terra da onde ele saiu. Sim. Hoje eu vejo muitas pessoas, porque por muitas das vezes não tem direção de Deus, porque de repente ou ela ou ele tiveram um sonho,
Só que lá fora viveram ou estão vivendo ainda um pesadelo. Tem pessoas que saíram do seu lugar de origem, estão agora em outro local, em outro lugar, em outro país. Tem pessoas que perderam a sua família, seu lar, porque vai dizer a palavra que o amor a mamon, dinheiro, irmãos. O amor a mamon, irmãos, é algo que Deus não se agrada. Tem pessoas que, por causa do dinheiro, ela faz tudo. Então, hoje eu vejo muitas pessoas perdendo família ficando no lugar de origem. Ele ou ela em outro país. E por que eu vejo isso? Porque são pessoas que foram buscar, mas infelizmente estão perdendo. Porque, como diz um certo amigo meu, pastor abençoado, ele diz que a nossa família, ela não tem preço. Não. A nossa família tem valor. A nossa família tem valor, meu querido, minha querida. Então valorize aquilo que Deus te deu. Porque Abraão, quando sai da casa de teu pai, da tua terra, ele leva a sua esposa. Sim. E Deus assim sonhara para ele, dizendo, olha, tu serás pai de uma grande nação. E ele ouve a Deus, obedece a Deus e faz a vontade de Deus. Então uma coisa é eu estar sendo guiado por Deus, levado por Deus, conduzido por Deus. Outra coisa é eu fazer da minha vontade, do meu jeito, do meu modo. Às vezes, por falta de sabedoria, eu coloco a minha casa em risco, a minha família em risco. E quantas pessoas que já vi história que perderam família porque foi tentar sorte em uma terra longínqua, em uma terra distante. Às vezes deixou até a família para trás, outra vez até leva a família, mas chega lá, a família, a esposa, não consegue, mediante, se adaptar com o local, com o lugar, e ela quer voltar. E o marido, muitas das vezes, por não ter sabedoria, perde seu casamento, porque ele quer. Eu aprendi, irmãos, que, felizmente, isto é do ser humano. Quanto mais tem, ele quer. Mas, em termos, você pode perguntar, pastor Auro, mas eu não posso sonhar? Eu não posso projetar? Sim, você pode sonhar, você pode projetar, sim. Mas bota Deus na frente. Bota Deus na frente de tudo. Porque se Deus estiver na sua frente, tudo dará certo. Foi dito pelo salmista, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. E vai dizer mais o salmista, os passos de um bom homem serão confirmados por Deus. São confirmados por Deus, são confirmados pelo Senhor. Sim? Então eu entendo e compreendo que quando Deus quiser te levar em algum lugar, em algum país, em alguma localidade, se você, mediante, estiver na direção dele, ligado com ele, você vai estar saindo na direção, na bênção, sim. E, como diz a palavra, né? Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor, a gente não correrão atrás dela, não. É as bênçãos que vão correr atrás de nós. É a bênção que vai correr atrás de nós. Então, para você, meu querido, minha querida, que é servo de Deus, que é serva do Senhor, você não precisa estar correndo atrás de bênção, não. Não. Deuteronômio 28 vai dizer que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de ti e te alcançarão e você será abençoado. Sim. Então, se Deus tem plano com você ir para outro país, sim, outro estado, outros lugares, se Deus tiver plano, Deus vai te levar e Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída e você vai ser abençoado, sim. E diz o apóstolo Paulo, porque todas as coisas contribuem
e coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu passo aqui para te dizer, olha, anda na direção, anda na obediência, anda ligado, conectado com Deus. Não faz do seu jeito, não faz da sua maneira, não. Não tome decisões precipitadas, porque muitos por tomar decisões precipitadas, infelizmente, quebram a cara. Abraão, agora, certa feita, está ele e Ló, seu sobrinho, e vai suceder uma discussão entre os pastores de Ló e Abraão. E Abraão disse, olha Ló, não está dando para a gente andar junto, por quê? Os nossos pastores estão em discórdia, mas escolhe um lugar para você ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa. Ló agora olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, um lugar bonito, um lugar belo, chama atenção. Ló escolhe ir para Sodoma e Gomorra. Só que a palavra do Senhor disse, não anda por vista. Ló andou por vista, ele foi para lá, edificou sua casa lá em Sodoma e Gomorra. E naquele lugar, Ló, infelizmente, não foi bem sucedido. Como assim? Não. Lá naquele lugar, Ló perdeu a sua família. A primeira vez a família de Ló vai ser sequestrada. Abraão